Essa mensagem vai impactar a sua vida, então já deixa o teu like e se inscreve. E lembra que em setembro temos uma promoção de 70% para os cursos do cursos.pastorlouco.com, nos cursos individuais. Digita a palavra Batalha Espiritual, tudo junto, com letra maiúsculas, e você vai poder parcelar ainda em 5 vezes sem juros no cartão e à vista no boleto. Vai lá, Deus te abençoe. Hoje eu quero falar sobre como atrair o favor de Deus. Eu quero orar primeiro em nome de Jesus. Deus e Pai querido, nós precisamos do Senhor. Nós sabemos que a tua boa mão, Pai, ela é atraída quando o teu povo com fé te busca, quando nós clamamos por misericórdia, quando nós nos dobramos e confessamos que só o Senhor é o nosso Deus. E assim como nós te louvamos agora, o Senhor que já está no lugar entronizado nessa igreja e na nossa vida e na casa dos teus filhos, Pai, vem falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Atraindo o favor de Deus, atraindo os benefícios do Senhor. O nosso Deus é conhecido de diversas maneiras na Bíblia. A sua revelação, ela vem sendo gradual. Ele se manifesta e diz: eu sou. Quando Deus aparece para Moisés, ele diz: que Deus é esse? Ele vai dizer, diz lá que o Deus é o eu sou o que sou. Em Êxodo ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou. Em Gênesis ele vai dizer: eu sou o Jeová Jirê, eu sou o Deus da provisão. Daqui a pouco ele vai dizer: eu sou o Jeová Nissi, Deus que é a minha bandeira, é a minha vitória. E aqui ele vai se mostrar o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. E diz assim, em Êxodo capítulo 15, verso 22 a 27, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, porque o Senhor, eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Nós temos experiências na nossa vida que serão sempre boas, nós não teremos experiências na nossa vida que serão sempre ruins. Nossa vida, nós temos a impressão que nós vamos ajuntando, colecionando boas experiências, experiências não tão agradáveis. Experiências onde nós vencemos e outras em que nós perdemos. Isso em dias bons, em dias péssimos, isso em dias ruins, existem dias melhores. E aqui Israel acabou de sair do Egito. No capítulo 12, o sangue do cordeiro é colocado sobre os umbrais, o anjo da morte arrasa o Egito, o povo de Israel sai fazendo festa, atravessa o mar, eles experimentaram 10 milagres poderosos do Senhor. E então ele chega num tempo de sequidão, não tem água, passa 3 dias, olha, basta 3 dias de dor para a gente começar a reclamar da vida. Basta 3 dias de ameaça, que você já fica infeliz no teu canto. E às vezes a vida da pessoa é uma vida que vai pulando de deserto em deserto. Ali eles estavam com sede, as águas eram amargas, e Deus então dá para o povo uma solução. Ó, pega essa árvore aqui, joga na fonte, que a água vai ficar doce, e a água fica doce. Deus é um Deus que Ele transforma essas amarguras da gente em doçuras. Isaías 61, ele diz assim: eu transformo o pranto em dança. Eu tiro o teu lamento e te visto, te revisto com vestes de louvor. Por que você louva? Por que eu estou louvando hoje? Pela gratidão de poder voltar à casa do Senhor. Pela gratidão de poder me encontrar com gente que eu amo. Gente que vocês são a razão da nossa vida hoje. Eu não penso mais em viver sozinho, eu penso em viver com vocês. Eu penso em apontar o reino dos céus para você. O meu
o meu chamado, a minha vocação, é para levar a gente para o céu. É para pastorear rebanho, tem as ovelhas que estão cansadas, tem aquelas que estão machucadas, tem as que estão feridas, tem aquelas que estão distantes, tem aquelas que estão arrasadas. O nosso papel qual é? Levar todo mundo para fora desse Egito, para fora desse deserto, para que a gente chegue numa terra que manda leite e mel, numa terra de promessa. Mas a gente sabe que tem pessoas que experimentam a vida de deserto em deserto. Aqui eles se sentam no lugar de grandes palmeiras e de águas e de fontes de água, mas o lugar deles não era ali, você querer ficar no meio do deserto. Eu não quero ficar no meio do deserto. Eu quero chegar no meu destino. Imagina, você faz aí um plano, um planejamento de sair daqui, de Curitiba, desse terra fria, pegar um sol na praia do Nordeste. Hein? Aí você pega o teu carro, sai na estrada, ou pega um avião, o avião vai e para no meio do destino, é isso? Você vai ficar ali no aeroporto? O carro vai, quebra no meio do caminho, você vai ficar ali naquele lugar? Você não vai chamar o reboque, não vai consertar o carro, não vai botar gasolina no carro, não, você quer chegar no destino que você tem. Só que tem pessoas que a gente percebe que eles caminham de sofrimento em sofrimento, de agonias e agonia, e assim, diz a palavra do Senhor, uma vida que vai de deserto para o outro, e continua Êxodo 16, e partindo de Elim, olha bem, aquele lugar de fontes, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Esses sofrimentos para a gente de Deus, não é o diabo, é Deus. É Deus que me prova e é Deus que te prova. E aqui o povo de Israel, no meio da prova, Deus está experimentando você. E está experimentando a mim, se nós vamos confiar nele ou não. Se nós vamos entender que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos ou não. Deus, ele não vai perder o controle, nem o domínio, nem o governo da história, não vai perder. Mas o problema é que quando falta alguma coisa para mim, quando meu estômago começa a roncar, quando eu recebo qualquer tipo de ameaça, a primeira tendência da gente é culpar a Deus. E dizer: Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando, Deus não está me percebendo. E essa murmuração, murmurar, é você falar com a tua boca que Deus é incapaz de fazer aquilo que Ele prometeu. Quando você murmura, Deus leva isso para o lado pessoal. Quando você murmura, você está dizendo assim no mundo espiritual, que o teu Deus é um Deus fraco, que o teu Deus é um Deus que te ignora, que o teu Deus não é um Deus que chega perto de você, que o teu Deus não é um Deus que vai te socorrer. E aqui o povo murmurou uma vez, e aqui o povo fala algo terrível. Quem dera o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, do lado das panelas de carne. Eles gostavam de um bom ensopado, eles gostavam de um bom churrasco, e eu também gosto. Só que a gente precisa aprender a viver de acordo com aquilo que Deus está nos dando. A murmuração, gente, é um grande perigo. Quando a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da boca da gente, porque a murmuração vai dizer assim, ó, acabou, é o fim da linha, era melhor eu não ter saído da minha vida, porque, pastor, eu antes era ímpio, eu nem crente não era, pastor, agora eu venho, dou um passo em direção para Deus, e acontece essa miséria na minha vida.
Eu estava indo tão bem, aí eu fui me meter com esse negócio de evangelho, fui me meter com esse negócio de igreja, fui me meter com esse negócio de orar, de buscar Deus. E agora que eu estou me aproximando de Deus, acontece isso. É interessante como é que a fome e a aprovação faz a gente esquecer de Deus. É interessante isso. Gente, bastou uma ameaça a Jesus Cristo. Jesus estava lá, fazendo milagre, os discípulos, todo mundo perto dele, eles participavam assim daquele comboio presidencial, que forma uma cápsula em volta, né, de Jesus, dos discípulos. As crianças queriam vir, ele, não, criança não, Jesus diz, deixe vir de minhas criancinhas. Vê a mulher gritando, Senhor, tem misericórdia de mim. Os discípulos, despede essa mulher chata. Aí Jesus diz, vem cá, mulher. Jesus quer incluir, tem os discípulos vendo o que está acontecendo. Eles estão enxergando que Jesus, ele acalma a tempestade, ele cura o cego, ele faz aleijado andar. Jesus, ele tem domínio sobre o mundo espiritual, faz aquele endemoniado de Gádara virar gente de novo, porque ele estava aquele bicho. Bastou Jesus ser preso. Bastou uma sexta-feira ruim. Naquela sexta da Páscoa, na véspera da quinta para sexta-feira, naquela noite que Jesus é preso, que ele é levado para o Sinédrio, que ele é julgado por Anás, que ele é julgado por Caifás, que ele é julgado por Herodes, que ele é julgado por Pôncio Pilatos. Bastou um sofrimento, os discípulos se dispersaram. Ah, não quero mais, não brinco mais, não gosto mais disso, chega para mim. Pedro, Deus já tinha falado para ele em Lucas 5, Pedro, você vai ser pescador de homens. Bastou um primeiro problema, Pedro voltou para ele, nós vamos pescar de novo, nosso negócio, acabou a nossa esperança. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque esses momentos são momentos em que Deus prova o coração da gente. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 8, 2 e 3, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, não foi o cão, foi Deus. Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrarem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus, ele tem governo na nossa história. Interessante é que quando você olha para a vida de gente como Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele vai falar o seguinte, olha a integridade de um homem que perdeu tudo. A gente está sofrendo com gente que morre, com gente que o Covid está levando. Ele perdeu 10 filhos. Você faz a ideia do que é perder um filho? Faz. Vai para o hospital do câncer infantil. Todo dia você vai ver mãe chorando porque perdeu o filho. Vai lá ver. Pois esse homem perdeu 10. E a mulher de Jó perdeu 10. E ainda tem louco que fala mal da mulher de Jó. Gente, aquela mulher estava sofrendo. Mas a integridade daquele homem, ele diz, ainda que ele me mate, eu confiarei no Senhor. Ele é um homem que é provado de uma maneira que eu jamais quero ser provado. Jamais. E os olhos dele estão no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus vai nos provar. Escute isso. Eu não estou dizendo que a tua vida vai ser de Jó. Eu não estou dizendo para você que você vai ganhar um câncer. Eu não estou dizendo isso, mas de alguma maneira Deus nos prova, porque eu e você precisamos passar pelo deserto. É necessário o deserto. Não há ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus na Bíblia que não passou pelo deserto, gente. Jesus foi para o deserto 40 dias, o apóstolo Paulo ficou 13 anos. Davi, quando fez aquela lambança com Batseba e com Urias, você está pensando quantos anos que Davi ficou no deserto? 13 anos. Desde aquela noitada que ele teve com Batseba,
Está pensando que a vida, você vai passando as páginas, né? De 2 Samuel. Foi rapidinho, porque você está lendo. Vai lendo o texto. E 2 anos aconteceu isso, e 3 anos ficou ali, e 3 anos ele foi para lá. 13 anos. Existe correção, existe provação. Então existe momento em que Deus vai fazer o quê? Ó, não tem o que comer, mas Deus vai fazer chover pão do céu. Existem momentos de amargura na nossa vida. E Ruth, capítulo 1, verso 20, diz assim, a respeito de Noemi, sogra de Ruth. Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela perdeu o marido dela, Elimeleque, perdeu os 2 filhos, ela ficou viúva e órfã de filhos. Órfã, uma de suas noras foi embora. Gente, mas tem uma nora moabita, não era israelita, não era judia, não era uma mulher do reino de Deus, mas ela se inclui no reino de Deus, ela faz aquela promessa, que todo mundo gosta de ler em casamentos, os pastores, primeira Ruth capítulo 1, verso 16, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, onde tu fores irei eu, onde tu pousares ali pousarei eu, e Deus me castiga com todo rigor, se eu quebrar essa aliança. Gente, aliança, você só quebra no nome de Jesus. Leia Gálatas 3,15, leia. É impossível quebrar uma aliança sem o sangue de Jesus, impossível. E aquela mulher faz uma aliança com Noemi. Noemi se acha amarga, perde o marido, para você ver se você não vai ficar amargo, uma moça jovem. Perde seus filhos. Momentos de amargura são um monte na Bíblia. Para você saber que não é só acontece comigo nem com você, acontece com todo mundo. Só que essa moça, o texto de Ruth, no capítulo 4, vai falar que essa moça, Deus, quando eu digo que ele não perde o governo, por uma extraordinária sequência de ações de Deus, essa moça casa-se com Boaz, e ele tem um filho chamado Obed, e dá um neto para ela chamado Obed. Dá um bisneto chamado Jessé, que vai dar um tataraneto chamado Davi. E essa mulher amarga vai ser citada na descendência do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus é filho de Davi. Esses momentos de amargura alcançam a gente. Mas você precisa entender que Deus conhece tanto o fim quanto o início. Ele é o alfa e é o ômega, ele é o princípio e o fim. Antes de mim, diz o Senhor, não houve, e depois de mim não haverá jamais. Diz assim Isaías 46, de 9 a 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Você pensa que Deus foi pego de surpresa na pandemia? Você acha que Deus foi pego de surpresa porque você está desempregado? Você acha que Deus foi pego de surpresa porque você abriu a gaveta do teu filho e encontrou ali maconha? Acha? Você acha que Deus foi pego de surpresa? Querido, Ele anuncia lá no início o que vai acontecer no fim. Em Gênesis 3,15 ele fala assim, ó, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Gente, quando Jesus, você faz ideia do que aconteceu naquela cruz? Quando Jesus, ele é sacrificado na cruz, Jesus não morreu de bala perdida não, querido. Ele se entregou. Ele tira todo o poder das trevas, todo o poder das trevas. 1 João 3,15 diz assim, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele aniquilou as trevas naquela morte da cruz. Ele arrasou isso. Deus avisou no princípio, lá no Éden, lá no julgamento, na sentença do Éden, ele avisou. Em Miqueias capítulo 5, fala assim, olha, eis que a virgem conceberá
e dará luz a um filho. Gente, e tu, Belém Efrata, de maneira alguma é das menores da tribo de Israel, porque de ti sairá o Salvador, o Messias, aquele que vai reinar. Deus, Ele conhece o início. Deus conhece o fim. Deus, Ele está no início da tua vida. Quando Deus fala assim, quando você era uma semente, você sabe o que é sêmen? Quando você era uma semente no ventre da sua mãe, todos os seus dias já eram conhecidos do Senhor. E todas as palavras que sairiam da tua boca, o Senhor conhecia. Deus é um Deus que conhece o início e o fim. Deus não é pego de surpresa. Isaías 48, 5 a 7 diz assim: por isso há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecesse, eu as anunciei a você. De agora em diante lhe contarei coisas novas, coisas ocultas, que você desconhece. Elas foram criadas agora, e não há muito tempo. Você nunca as conheceu. Por isso, você não pode dizer sim, eu os conhecia. Quando a gente fala de confiar no Senhor, você precisa entender. O nosso Deus não está arrancando os cabelos nos corredores do seu palácio celestial. Deus tem um caminho melhor para mim e para você. Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que ele está dizendo? Eu estou vendo de cima para baixo, e eu sei o que eu estou enxergando. Quando eu digo para você, segue essa direção, eu estou vendo a direção, eu estou desviando você das feras do campo, eu estou desviando você dos problemas da vida. Às vezes Deus está dando para mim um problema, para me segurar aqui, para eu não poder enxergar, para não poder ir lá na frente, porque se eu avançar muito depressa, o que vai acontecer é que eu vou ser atingido por algo que Ele não quer que me atinja. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para mim, e os caminhos dele sempre são mais altos do que o nosso. Então, gente, cuidado com aquilo que você fala, quando Deus está te levando por um caminho que você acha que não é o caminho certo. Cuidado. E Jesus vai dizer para a gente, em Mateus capítulo 12, verso 36, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você diz nas suas tendas, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Para de amaldiçoar a si mesmo. Para de dizer que a sua vida é triste, que a sua vida é miserável, que a sua vida é infeliz, que a sua sorte, ou a direção, a vida que Deus te deu é uma vida ruim. Querido, eu tenho um grande amigo que me diz o seguinte: Deus não lida com a morte do mesmo jeito que a gente. Essa palavra ficou no meu coração e é verdade. Ele não lida do mesmo jeito que a gente lida com a morte, não. Porque o propósito de Deus é tirar a gente desse lugar de morte e nos dar a eternidade. O que Deus Ele quer para mim e para você é que a gente viva para sempre. E essa vida a gente só tem se a gente passar pela porta estreita, que é Jesus de Nazaré. Então cuidado com aquilo que você diz. Coloca uma costura a tua boca. Se não há nada de bom para falar, é melhor não falar. Coloca um freio em Tiago, irmão do Senhor, capítulo 3, de 3 a 5. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Não é isso? Você bota um freio e não dirige o corpo inteiro do cavalo. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha, uma língua de fogo, queima uma floresta inteira. A sua língua pode dar um destino de bênção e atrair o favor do Senhor, e a sua língua pode te dar um destino de destruição. Tem muita gente que morre pela língua. Tem muita gente que atrai o desfavor do Senhor por causa da língua. Por causa da murmuração, por causa da reclamação. E a murmuração, gente, é uma conversa corrupta. Eu não tenho outro nome para dar.
Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele cita esse evento, diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sabe por que a gente tem o Antigo Testamento? É o exemplo que Deus dá para a gente de uma vida longe dele, de uma vida de tropeços, de uma vida em que nós ignoramos o Senhor, de uma vida em que nós desobedecemos a sua palavra. É por isso que Deus deu para a gente o Antigo Testamento. Você não pode ler o Antigo Testamento sem lançar a luz do novo sobre ele, porque Jesus está lá, está no Antigo Testamento. Ele está o tempo todo. O mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. A mesma graça, entenda isso, hein? A mesma graça que tem no Novo Testamento tem no Antigo. E as pessoas não percebem isso. E aqui, ele está dizendo o seguinte, ó: não murmurem. Ele pega um exemplo de Números capítulo 32, quando o povo se ajunta com as mulheres moabitas para uma festa, para uma festança, e acabam mortos pelo juízo do Senhor. E depois ele usa o exemplo da destruição da murmuração. Então, quando a gente fala sobre murmuração, ela é uma ofensa ao Espírito de Deus. Esse texto de Efésios 4, 29 é muito claro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, assim como Jesus disse. Toda palavra torpe, toda palavra frívola, o homem terá que dar conta no dia do juízo, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim, transmita a graça aos que a ouvem. Ele complementa: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, bem assim toda malícia. Tem muita gente que sofre por palavras que diz. Ele está dizendo aqui que as palavras que saem da nossa boca podem ofender. Essa palavra entristecer, se você pegar o lexo do grego, você vai ver lá ofender. É como se você... sabe quando você é ofendido por uma palavra duríssima de alguém? Não ofenda o Espírito Santo com aquilo que você fala. Não duvide de que o caminho que Deus tem dado para você é um caminho de bênção. Você vai afastar os benefícios do Senhor. A murmuração expulsa. Ela coloca Deus para fora. Coloca para fora o favor de Deus. Em Números capítulo 14, 27 a 30. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus está pegando o povo. Você pega o desenho de Israel. Quando ele sai do Egito, Deus está desviando Israel, sabe de quem? Dos filisteus, dos midianitas, dos moabitas, dos edomitas, dos amonitas, dos assírios. Ele está pegando assim, parece que é um caminho torto. Mas Deus está levando o povo, sabe, olha, não pisa aqui que aqui tem um espinho, não pisa aqui que aqui tem um buraco, não pisa aqui que aqui tem uma armadilha, não pisa aqui que aqui tem você vai se machucar. E o povo está reclamando. Até quando? Deus fala. Esses dias, acho que foi ano passado, eu preguei uma mensagem aqui. Eu pedi para a igreja abrir o seu... Não é o Waze, é o do Google Maps. Todo mundo tem. Se você tem um celular da Samsung, da Xiaomi, da Motorola, da Apple, você tem instalado aí o seu Google Maps. Escute. Do Egito, se você hoje, depois do culto, digitar aí, ó, de Cairo a Jerusalém, a pé,
você vai levar em torno de 6 a 7 dias. Sabia disso? Se você sair do Egito e chegar em Jerusalém, andando, você não vai de carro, não vai de carona, não vai de bicicleta, não vai de metrô, não vai de foguete espacial, você demora de 6 a 7 dias. Aquele povo demorou 40 anos. Sabe por quê? Porque o deserto tem o tamanho da boca da gente. A ação de graças, gente. A ação de graças atrai o favor de Deus, mas a murmuração, ele é capaz de dar um cartão vermelho para Deus e banir Deus da nossa vida. A ação de graças abre a porta para a vida. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbio 3,13, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Tem gente que atrai isso, é ruína, é destruição. Então, a gente tem que aguentar firme, sem murmurar. O apóstolo Paulo, ele tomou surra de chicote, ele tomou surra de vara, ele foi apedrejado. Gente, pensa um sujeito que naufragou 3 vezes no navio, 3 vezes. O apóstolo Paulo está nesse navio, não, eu não vou, porque a prova é dele, não é minha, eu não vou entrar nesse navio, não. Ele foi expulso de Listra, ele foi expulso de Derbe, ele foi perseguido em Éfeso, ele foi preso em Roma, ele ficou preso em Filipos. Pensa um homem, gente, não é possível que isso que aconteceu com ele. Pensa um homem que foi provado. E quando Deus fala com Ananias, ele encontra ali com Deus no deserto de Damasco. O apóstolo Paulo toma um susto, vê uma grande luz, Jesus aparece para ele cai do seu cavalo, ele fica cego, ele está lá jejuando 1, 2, 3 dias. Aí Deus fala para Ananias, vai lá e ora por ele. Ananias fala, não vou nada. Vai lá e ora por ele, porque ele é o vaso escolhido para mim, e eu vou provar, ele vai ser provado no sofrimento. Você imagina? Você acorda de manhã, você vai orar, aí Deus chama você, pega aquele bandido, assassino, criminoso, que perto da sua casa, perto da sua família, todo mundo sabe que ele é violento, que ele mata todo mundo, que ele é um psicopata. Aí vai lá e ora por ele, porque ele é um vaso escolhido para sofrer, para ser provado. Esse homem foi provado. E sabe o que ele fala quando ele está preso em Filipos, capítulo 4, verso 11? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância, em toda maneira. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como passar necessidade, padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é que pode todas as coisas, aqui eu vou bater asa e vou voar, posso todas as coisas, não é isso. Eu posso passar por necessidade, posso. Eu posso passar por abundância. A gente tem que estar pronto para aquilo que a vida vai nos oferecer, os caminhos de Deus. Eu estou trabalhando, essa quarta-feira vamos ter de novo, o livro do Apocalipse. Quando você fala de teologia voltada para a escatologia, escatologia é o estudo, é a teologia voltada para as coisas do futuro. Tem todo tipo de teologia. Não, pastor, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Aí tem gente que fala, não, a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Não, a igreja vai passar por toda a tribulação, vai receber aquelas pragas, as 7 trombetas, as 7 taças da ira, os 7 juízos selados. Pastor, o que você acha? Eu não acho nada. Não acho nada. Eu posso ensinar para vocês. Você quer ser milenista, amilenista, pré-tribulacionista, você seja, que dê uma decisão sua. Todo mundo que tentou aqui chutar o dia da volta de Jesus, quebrou a cara. Naquele dia, nem eu, Jesus falou, nem eu e nem os anjos, só o Pai. É tolice querer fazer matemática, fazer conta, abrir um cálculo, você não vai acertar. E tem gente que espera, vai ser como nos dias de Ló. O que aconteceu no dia de Ló? Deus foi lá, tirou Ló e depois veio o juízo. Ele está avisando. Então eu posso crer que eu vou ser arrebatado. Segundo as Tessalonicenses, ele diz o quê? Você vai ser levado no abrir e pescar de olhos.
Vai ser como nos dias de Noé. Como é que foi o dia de Noé? Noé entrou na arca, vocês estão dentro da arca, tá? A igreja, pra você entender, é a figura da arca. É por isso que você tem que ter igreja. Não adianta. Você está fora. O que aconteceu, gente? Na hora que fechou a porta da arca, a chuva veio e não teve quem se agarrasse lá na âncora da arca de Noé. Acabou. Pastor, nós vamos passar pela tribulação? Eu quero que não. Eu quero estar aqui pregando, som. Cadê Lobão? Foi. Foi dessa para melhor, mas foi mesmo para melhor. Não morri não. Eu quero assim, mas... Gente, e se a gente tiver que passar pela tribulação, você vai desistir? Vai. E se a gente tiver que ser perseguido? Vocês viram a perseguição dos últimos dias? Você já leu Mateus capítulo 23 e 24, gente? A perseguição, a agonia. Ele fala, ai das grávidas e das que armamento. Você já viu isso? Ora para que esse tempo de tribulação, ele dá a dica, ora para que não seja num dia ruim. E se a gente tiver que passar por isso? A gente vai murmurar? Então, quando a Bíblia fala sobre provação, entenda isso, a provação, para mim e para você, ela vem de Deus. Não fica culpando qualquer outro ser. Tiago 1, de 12 a 13, vai dizer, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E o deserto, sim, ele vai ter o tamanho da boca da gente, Tiago 3,10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Então, eu quero adiantar aqui, encerrar dizendo o seguinte, tirar algumas lições disso aqui, dentre todas que Deus já nos deu hoje. Em primeiro lugar, não reclame daquilo que o mundo tem e você não tem. Esse Salmo 73 fala de um homem que ficou com inveja de gente que tinha e você não tem. Por que o ímpio tem e eu não tenho? Por que aquele homem, aquela mulher, ateus, ignorantes, orgulhosos, violentos, soberbos, tem e eu não tenho? Por que eu estou no deserto? E os povos do meu lado, que eu estou enxergando, eu estou passando aqui por esse deserto, tem água, estão comendo churrasco de cabrito, de picanha, e eu estou comendo esse pão que desce todo dia do céu. Por quê? Porque você está indo para o céu. E eles não estão indo. Então Deus vai me provar, não tenha inveja daquilo que os outros têm e você não tem. Há um lugar que Deus diz, ali não haverá mais dor, nem mais morte, nem mais pranto. Não haverá mais sofrimento. A promessa de Deus para mim e para você é que Jesus vai enxugar nossas lágrimas. Já imaginou? Jesus te confortando. Número 2, concentre-se na glória de Deus e não no seu apetite. Hebreus 12:16 fala sobre gente que troca Deus por coisas. Troca Deus por sabores. Troca Deus por experiências de êxtase. É gente que troca, gente. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que troca Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa que possa trazer uma emoção diferente. Ah, pastor, mas você não sabe o que foi que eu experimentei. Você não sabe o sabor daquilo ali. Então vai. Mas a lição que a gente tem é, se concentre na glória de Deus. É por isso que há um convite de Deus para a gente jejuar. Porque o jejum coloca em ordem os nossos apetites. O jejum faz com que a gente... Eu não estou falando só de comida não, tá, gente? Porque se você ler Isaías 58, o jejum que Deus quer é o jejum do pecado. O verdadeiro jejum não é só você tirar o alimento. O verdadeiro jejum é você tirar
o pecado da sua vida. É esse jejum que Deus recebe. Então, se concentre na glória do Senhor. E não naquilo que você quer satisfazer. Número 3, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, aprenda a confiar em Deus. E confiar em Deus é uma experiência de vida. Daniel não confiou em Deus porque ele era Daniel. A gente lê as histórias em quadrinho, bíblicas em quadrinho para os nossos filhos. E está lá o menininho Daniel, um desenho, engana a gente. Ali um leãozinho, até fofinho no desenho. Não é nada disso. Gente, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já tinha 90 anos. Você imagina você servir a Deus 90 anos. E no final da tua vida, a tua recompensa é ser jogado dentro de uma cova de leões. Já imaginou isso, gente? Foi isso que aconteceu com ele. Então Deus, Ele vai nos provando na jornada. Deus vai nos provando durante a nossa caminhada e a gente vai aprendendo a confiar nele. A gente vai aprendendo a experimentar confiar nele. Homens e mulheres de Deus que viveram como a gente viveu, sofreram. Já leu Hebreus capítulo 11, no Novo Testamento? Porque ele fala de heróis da fé, mas sabe como é que termina Hebreus 11, 35? Ele diz assim, teve gente que pela fé foi cerrado ao meio. Você sabia que o profeta Isaías morreu cerrado ao meio? Você sabia disso? Foi. Você sabia que Jeremias estava noivo e nunca casou? Você sabia disso? Foi, gente. Ele nunca casou. Você sabia que o profeta Oséias teve um casamento terrível com uma mulher que era desleal, apesar da lealdade e da fidelidade dele? Sabia disso, gente? Você sabia que o rei Davi perdeu 4 filhos? Você sabia que o primeiro sacerdote Arão perdeu 2 filhos no altar? Você sabia disso? Você sabia que gente sofre? Você sabia que a gente não é anjo? A gente é gente. Mas a chamada de Deus, como é que eu vou atrair o favor de Deus para a minha vida? Eu atraio quando ainda que eu passe pelo deserto, pela prova, eu permaneço confiando no Senhor. E por último, busque mais do que a comida que se estraga. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você quer saber quem é Jesus? Leia João capítulo 6 na sua casa hoje à tarde. Depois do almoço, que você tiver com o teu estômago forrado, leia João 6. Jesus é o pão da vida. Os vossos pais comeram o pão que desceu do céu, eles morreram. Mas eu sou o pão, é aquele que come de mim, aquele que se alimenta de mim e que bebe da água que eu dou, não vai morrer e não vai ter sede. Jesus é aquele que sacia as nossas vontades, que traz para a minha vida e para a tua vida. Nós somos completos nele. E eu quero orar por você. Eu estou confiando naquele relógio ali. O relógio está 5 minutos atrasado. Eu quero convidar você para ficar em pé, para a gente orar, em nome de Jesus. E eu quero convidar você, que nos assiste pela internet. O Ministério de Louvor pode tomar posição, vocês vão cantar uma canção, enquanto eu vou orar. Quero convidar o Ministério de Louvor, e agradecer também ao Ministério de Louvor, viu, Samuel? Eu não te citei aqui, mas vocês trabalharam demais nessa quarentena, demais, tá bom? E eu quero orar por você, e pedir para você ficar no seu lugar, eu não vou fazer o apelo. Vou pedir para você ficar no seu lugar, para você fechar os seus olhos. Você em casa, você está com a tua família, você pode abraçar a sua família. Eu quero fazer um desafio, um apelo para você. Eu sei que os dias não são bons. Não são bons. Pouca gente está dizendo que os dias são bons. A gente fica confinado dentro de casa. Tem gente que está confinado dentro da casa que não é sua, que não tem liberdade. Tem gente vivendo de favor. Tem gente recebendo suprimento daquele
não tem como se sustentar. Se concentra no céu. Se concentra no reino de Deus. Se concentra e mantém tua vida em santidade. Já já, o anjo do Senhor vai tocar a trombeta. E a igreja vai subir com ele. Você não pode ficar para trás, não pode. Não se alimente desse mundo. Não se alimente do que o mundo pode te dar. Escolha esperar no Senhor. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com as suas reclamações, com as suas murmurações. Aprenda a confiar no Senhor e glorificar o nome dEle. Apesar dos caminhos que você está tomando serem caminhos que você diga assim: pastor, não tem sentido. Não tem sentido tanta perda. Não tem sentido tanta derrota. Não tem sentido tanta humilhação, tanta fome de felicidade e de comida na minha mesa. Escute. O que a gente puder fazer por você, a gente vai fazer. O que fazer? Aqui a gente não tem sonegado ajuda para ninguém. Não temos. A gente tem tentado atender todo mundo da igreja, fora da igreja. A pastora Fabiola falou assim: vocês estão todos estafados, pastor. Mas não é reclamação não, é o nosso trabalho. Foi para isso, viu, que a gente foi chamado. Pastor Carlos, pastor Paulo, é para isso. Pastor Ala, que eu tenho certeza que está conversando com o povo na internet, é para isso. É para a gente cuidar, é o nosso trabalho. Aqueles que são seminaristas, eu quero fazer um apelo para você em casa, para se alimentar de Jesus. E se você quiser receber Jesus como teu alimento, como a tua fonte de sustento, como a tua fonte de esperança, como o pão vivo que desceu do céu, você quer fazer uma aliança com Jesus, se você estiver aí ouvindo a gente ao vivo, você pode colocar um amém no chat, que eu vou orar por você. E Deus vai entrar na sua vida. E Deus vai ser suprimento para você. Se você quer pedir perdão, porque a tua boca falou palavras duras contra a tua sorte, contra o teu Deus e contra a tua vida. Se você quiser pedir perdão para Deus, a hora é agora. Agora. De você retirar essas palavras frívolas da sua boca. Se você está duvidando do Senhor, a hora de crer agora. E se você quer isso, diz amém. Se você está aqui no culto, entende que Deus falou com você hoje, coloca a mão assim no seu coração, porque eu quero orar com você também. Deus e Pai querido, nós nos humilhamos essa manhã diante do Senhor. Não a Ti. Porque nas primeiras ameaças, nós esquecemos o tamanho do nosso Deus. Esquecemos que o Senhor é alfa e ômega. Que no início fala sobre todo o fim. Que não perde controle nem governo. Nós duvidamos dos teus caminhos, ignoramos as tuas promessas, esquecemos, Senhor Deus, que tu és Deus que não muda, não sofre variação, e a tua palavra não volta vazia. Queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, porque fomos incrédulos. Queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós queremos nos saciar com aquilo que esse mundo quer dar, e com os sabores que esse mundo quer oferecer, e nos esquecemos de nos alimentar do Senhor. Por isso essa manhã fazemos uma aliança com o Senhor através do teu Filho Jesus. Nós tomamos sobre a nossa vida o sangue do perdão, tomamos sobre a nossa vida o sangue de Jesus Cristo, que quebra os pactos anteriores, e nos leva, nos retira do reino das trevas e nos leva para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Queremos te pedir perdão pelas palavras que saíram da nossa boca. Como nós falamos besteira e bobagem, como nós fazemos isso? Como nós desonramos o Senhor, ofendemos o teu Espírito Santo, entristecemos o Senhor, e queremos pedir perdão, Pai. Mas também queremos sair daqui perdoados. Quero lançar a palavra de perdão, de vida nova, de recomeço na vida dos teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.
Amém? Lembre-se que domingo que vem nós temos culto. Lembre-se que essa semana é semana de jejum das famílias. Segunda, terça e quarta nós vamos jejuar. E no quarta-feira vamos entregar esse jejum. Eu quero te convidar, sexta-feira, dia 21 de agosto, teremos uma vigília com todos os pastores da igreja, vigília online aqui pelo canal IBBR. Aqui pelo canal IBBR nós teremos uma vigília. Nós vamos orar por todos vocês das 21 até as 23 horas. Vai ser uma bênção, uma bênção, uma bênção.